Vezes eu olho a situação do meu cabelo em vídeos antigos e eu penso, como que eu gravei um vídeo com esse cabelo? E o meu cabelo de hoje eu acho que tá o pior de todos, todos, assim. Mas eu quero gravar agora porque eu quero continuar aproveitando esse feriado maravilhoso de segunda-feira, onde os pássaros cantam, o sol está no céu. Segunda-feira, um feriado, coisa maravilhosa. Tudo isso graças a quê? A esse golpe maravilhoso da República, né? 15 de novembro, vou falar sobre a proclamação da República, o golpe da República, o pagode da República, pode ser colocado assim também. O que acontece é que é o seguinte, esse vídeo eu devia estar falando ele depois de ter feito a Guerra do Paraguai. Mas sempre que tem algum feriado desse assim, eu quero fazer vídeo para explicar o porquê e tal, data comemorativa, igual eu não fiz em 4 de julho, igual eu não fiz em 7 de setembro, eu queria fazer hoje. Finalmente consegui fazer, né? Que eu normalmente faço só na ditadura militar. Mas como hoje eu não estou de ressaca, como normalmente eu estou em dia de feriados, hoje eu só estou gripado, porque eu passei mal o fim de semana inteiro. Então eu decidi fazer o vídeo. Esse vídeo vai ser, vocês vão ter que entender que eu estou fazendo ele antes de fazer o vídeo sobre a Guerra do Paraguai, mas esse vídeo ele devia estar sendo feito depois da Guerra do Paraguai, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês algumas referências de Guerra do Paraguai, que é livro da Guerra do Paraguai do Luiz Gustavo, da Laura Ferraz, do Ricardo Salles, tá? E não é esse Ricardo Salles que você está pensando, mas é o Ricardo Salles, historiador. E eu também trouxe uma coisa que vocês não devem ler, que é o livro do genocídio americano, falando também sobre a Guerra do Paraguai. Que esse é um livro revisionista, tá? Eu nem terminei de ler esse livro porque ele é absurdo, assim, tá? É de JJ alguma coisa, esqueci o nome do cara. Esse não leio. Mas vamos começar então falando sobre a Proclamação da República. A Proclamação da República vem depois de duas coisas muito importantes que aconteceram, né? Que é a Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão no Brasil. Primeira coisa que eu quero falar é que a república e a democracia são duas coisas diferentes. Porque a república é o poder executivo eleito pelo povo, mas, mas existem, por exemplo, monarquias democráticas, tá? Então, às vezes a gente fala que republicanismo e democracia é a mesma coisa, mas na verdade não. Existem outros tipos de democracia, e o tipo de democracia que passou a ser em 15 de novembro de 1889, meu Deus, eu esqueci a data, é, é a democracia republicana, tá? Mas vamos dar mais uma contextualizada aí, porque existiu um partido no Brasil, né, que era contra a monarquia, copiando ali o modelo inglês, que era o Partido Liberal. O Partido Liberal existia também dentro do Partido Liberal o que viria a ser, em 1873, o Partido Republicano, né, que eram a galera ali da província de São Paulo, né, que queria realmente um pouco mais de... queria acabar com a monarquia, óbvio, mas eles também queriam um sistema federalista, né? E isso significaria que a província de São Paulo seria a província mais poderosa do Brasil e por mais que o federalismo expandisse, né, a questão ali do poder no Brasil, porque ia tirar o poder central, né, da monarquia, o poder de verdade ia ficar dentro da província de São Paulo, né? Então ali para a galera ali do café com leite, só que sem a parte sem a parte de Minas Gerais, né? Ele ia ser um poder centralizado em São Paulo mesmo, que era a ideia do Partido Republicano. Já o Partido Liberal, que eles tinham ali, era como se fosse uma coligação e tal, eles já defendiam, desde 1870, tá? O fim da escravidão, uma coisa universal, um governo universal ali para dentro do Brasil, com o mesmo esquema de educação, por exemplo, tá? E eles tinham um lema que era uma coisa totalmente copiada dos Estados Unidos, que é somos América e queremos ser americanos. Que é defendendo
como deve ser o fim da monarquia na América, porque não existe monarquia dentro da América, tá? Em nenhuma parte dela. Monarquia é uma coisa europeia, e eles estavam completamente certos. E existia uma outra questão ali também. O Dom Pedro II, ele era um imperador, ele era um monarca, ele na verdade devia ser rei, porque na monarquia existe rei, não imperador, mas enfim. Ele era um imperador, monarca, mas ele era ele era um monarca, mas ele era contra a monarquia. E só que ele não era contra a monarquia e ele pegou e encerrou a monarquia. Ele era contra a monarquia depois que ele morresse. Ah, garoto. E detalhe, então, o Marechal Deodoro, que a gente vai falar sobre ele, óbvio, né, que foi o primeiro presidente do Brasil, ele era monarca. Ele era a favor da monarquia, né? Ele era monarquista, né? Ele não era monarca. Ele era monarquista. Então, o primeiro presidente do Brasil ele era monarquista e o último monarca brasileiro era republicano. O Brasil, ai, nossa, como o Brasil é um país de história fantástica, né? Vamos continuar. Na Guerra do Paraguai, aconteceu que o Brasil ganhou a Guerra do Paraguai, mas tiveram vários problemas. Primeiro, que tiveram muitos escravos que foram abolidos, porque o escravo que ia para a Guerra do Paraguai e voltava e depois sobreviveu, né? Ele voltava e era livre. E uma outra questão que aconteceu também é que, como o Dom Pedro I, o segundo, pegou dinheiro emprestado para financiar a guerra, o Brasil caiu numa crise financeira muito grande, porque era muitos juros que ele que estava pagando, né? E foi um investimento que não voltou, porque o Brasil ganhou a guerra, mas não ganhou nada demais com isso, só exterminou o povo paraguaio mesmo. Tanto é que é uma guerra que ninguém tem muito orgulho de ter ganhado. É, e outra coisa, os militares, a parte da Marinha sempre esteve do lado da monarquia, até mesmo depois que o Dom Pedro II foi deposto, a Marinha continuou defendendo o Dom Pedro, até que o Dom Pedro fez uma carta falando para eles obedecerem à República e tal, para não ter nenhum tipo de violência na República por parte da Marinha. E o Exército, que historicamente sempre foi maltratado ali pelo Império, né? Nesse momento ele começou a ganhar força, né? E então existia esse problema dos escravos, que vários deles foram libertados. E existe também a questão dos militares, que pela primeira vez o exército começou a ter muito poder, né? Muita relevância. Né? Isso o Celso Castro fala no livro dele, Questão Militar. Inclusive o Celso Castro, na minha opinião, é o maior especialista dessa época, pelo menos que eu conheço, tá? Pode até ter mais especialistas, mas dos que eu conheço, Celso Castro é o melhor. Então, se você quer saber mais sobre essa época, leia qualquer livro dele. Esse livro que eu estou citando é o do livro Questão Militar, claro. Mas, enfim. Em 1888, aconteceu uma questão que talvez vocês saibam, né? Que é a Lei Áurea. E uma coisa que aconteceu, que é a parte política da Lei Áurea, né? Que a galera também tem que entender, é, é que os donos dos escravos, eles queriam ser indenizados pela liberdade dos escravos, né? Quando foi abolida a escravidão no Brasil, o- eles foram nas discussões políticas e tal, eles exigiam que deveriam ser indenizados, porque os escravizados eram propriedade dos donos de terra e etc., né? Dos donos de escravos e tal. E eles não foram. Então, essas pessoas, por mais que elas não fossem republicanas, eles foram republicanizados, porque os republicanos eram contra a monarquia, né? O grupo de verdade que era contra a monarquia, né? O Partido Republicano, que é o da província de São Paulo, que eu já disse, né, que tem início em 1873, eles ganharam força verdadeira mesmo depois da abolição da escravatura. Tá? E existia uma outra questão também de opinião pública, é que eram duas questões. A primeiro é que depois de Dom Pedro II não tinha outro homem, né, dentro ali da família real. E tá tudo bem. Portugal, desculpa,
Portugal tinha já nas suas leis e tal, que uma mulher podia tomar posse, mas que o marido dela tinha também que ter uma atividade dentro do governo, né? Que no caso era o Conde de. O nome do cara era Conde Deu, pô. Ele não falava nem português, ninguém gostava dele. Então isso atacou ainda mais a popularidade, né, da monarquia, vamos dizer assim. Então, enfim, a Lei Áurea, a abolição da escravatura como de forma geral, ela trouxe para o grupo republicano esses donos de escravos, esses latifundiários, donos de terra em geral, os cafeeiros, os produtores de leite, o pessoal que cortava cana, né? Não os que cortavam, né? Os que ganhavam dinheiro com quem cortava. Então trouxe todo esse grupo para eles, para irem contra a monarquia. E eles chamaram o Marechal Deodoro da Fonseca, que é quem proclama a República, não para proclamar a República, tá? Mas para depor, deixa eu ler aqui, o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, né? E isso acontece de verdade, né? E o Dom Deodoro da Fonseca estava no quarto dele, porque ele estava passando mal, ele estava muito doente. E tem até um relato, né, de que um soldado raso ele grita Viva a República, e o Marechal Deodoro da Fonseca levanta da cama e dá um tapa nele, porque na verdade ele não estava proclamando a República, ele estava depondo o Visconde de Ouro Preto. Só que aí colocaram um outro cara, que o Deodoro da Fonseca era inimigo histórico dele. Eu esqueci de anotar o nome desse cara. Aí o José do Patrocínio, ele inventou que tinha colocado esse inimigo do Deodoro da Fonseca como primeiro-ministro. Aí o Deodoro da Fonseca chegou para ele e falou: então digam ao povo que a República está proclamada. E quem faz isso é o José do Patrocínio, né? Que proclama a República ao povo, porque isso sempre acontece na história do Brasil, né? Alguém fala e outra pessoa fala que ele falou. É assim, infelizmente essa história é patética mesmo, tá? É, e a partir daí, a gente tem que lembrar que a República ela foi um golpe militar, tá? Tanto é que o Deodoro da Fonseca ele é um marechal, tá? O povo ele não ficou sabendo que isso aconteceu, tá? Tanto é que tem um livro chamado Os Bestializados, né? Que eles falam que a população viu aquilo e ficou besta. Eles ficaram assistindo, igual uns animais, né? Eles não tiveram participação pública, popular nenhuma nessa questão. Só anos depois, porque o governo republicano, para vocês que não sabem, ele foi um governo provisório. E ele foi um governo provisório porque anos depois eles iam chamar o povo para decidir se eles queriam república ou monarquia. E, e essa votação, esse plebiscito, né, aconteceu 104 anos depois. Então, um governo provisório que durou 104 anos, só em 1993, que foi votado, que foi votado esse plebiscito. Então, um governo provisório que durou um tempinho, né? Nada no Brasil dura mais do que uma medida provisória, né? E, enfim, o governo do Deodoro foi horrível, ele durou pouquíssimo. O vice-presidente dele tentou dar golpe de Estado em cima dele, ele tentou renunciar, não deixaram, depois ele foi golpeado e foi horrível, economicamente péssimo. Foi um governo completamente elitista. O Deodoro não gostava de ser presidente, como eu disse, ele era monarquista, ele era amigo do Dom Pedro II. Dom Pedro II volta depois para a Europa, eu acho que morre na França em 1901, se eu não me engano, 1891, alguma coisa assim, 1891. E, enfim, o começo da República foi uma bagunça, porque na verdade era um governo elitista, não tinha nenhuma participação do povo, era uma democracia meio que mais ou menos. A Constituição foi outra bagunça também, que não dá tempo de contar tudo isso num vídeo, mas só para explicar para vocês que essa gloriosa proclamação da República é, cara, na verdade foi eu não quero usar bagunça de novo, mas foi uma bagunça. Tipo assim, ninguém sabia muito bem para onde estava indo e tal. Era gente desprezível, escravagista, dono de escravo, que na verdade só queria derrubar um governo que tinha tirado os escravos deles, entendeu? Eu queria também deixar alguns livros ah, como
referência para vocês, que é A Invenção da República, do Renato Lessa. Maravilhoso o livro, porque ele vai contar, ele não conta uma narrativa histórica de como foi, mas ele conta meio que os bastidores ali, né? A história do Brasil República, do Marcos Napolitano, eu já trouxe o Marcos Napolitano quando eu falei nos primeiros vídeos do canal sobre as intervenções militares do golpe de 64, tá? Se você é novo aqui, veja os vídeos que eu gravava com a câmera assim na minha cara, porque aqueles vídeos são os que eu mais trazia informação aqui no canal, tá? E o Brasil em História, do Eduardo Bueno. Eu tenho esse livro só em PDF, mas o livro físico é maravilhoso e eu vou comprar, eu também indico que vocês comprem. E tem capítulo também sobre a proclamação da República ali do Eduardo Bueno, tá? Que é, assim, um dos maiores narradores da história que o Brasil tem. E vocês leiam, porque a mente precisam de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.